que agradecer as amáveis palavras de boas-vindas, bem como a oportunidade de participar deste evento tão especial da Corporação GC, comemorando os 100 anos, nada menos, da criação da empresa. É uma grande honra para mim dividir este pódio virtual com profissionais tão admiráveis e referentes na odontologia mundial. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês, prezados colegas, o assunto da odontologia de mínima intervenção para o controle e o tratamento da doença cárie dentária. Como já foi dito, meu nome é Heraldo Pesaresi, sou um dentista peruano que teve a oportunidade de aprofundar em meu desenvolvimento profissional com conhecimentos naquela mudança de paradigma para o tratamento da cárie dentária, uma filosofia chamada de mínima intervenção que é aplicável tanto à saúde pública como à consulta privada. Os objetivos de aprendizado da aula de hoje são definir os princípios da odontologia de mínima intervenção para o controle da doença mais prevalente da humanidade, que é a cárie dentária. Descrever os 4 pilares da odontologia de mínima intervenção, reconhecer as diferenças entre o controle da doença e o tratamento das lesões de cárie, aprender sobre as ferramentas com suporte científico para a modulação de risco e, finalmente, os princípios da remoção seletiva do tecido cariado. É importante partir do fato que a cárie dentária é a doença mais prevalente na humanidade. Nesta publicação de ano 2015, onde é feito um ranking de todas as doenças que acontecem no ser humano, na posição 1 é ocupada pela cárie dentária na dentição permanente. E na posição número 10, a cárie dentária não tratada na dentição primária. Isso, infelizmente, deveria nos envergonhar como profissionais de saúde. Numa publicação mais recente, no ano 2018, mostra o enorme impacto das doenças orais na saúde geral do indivíduo. Na posição 2, nós temos, mais uma vez, a cárie dentária na dentição permanente e a posição 15ª, a doença cárie dentária na dentição decídua, uma doença que é prevenível. Então, por que acontecem aquelas estatísticas? Parte do problema é que nossos tratamentos convencionais, ou nossa compreensão da doença cárie dentária, é principalmente orientada àquele conceito antigo de que a doença cárie dentária é uma doença infecciosa e que precisa da remoção de todas as bactérias ou toda a infecção para que possa ser tratada com sucesso. E a principal ferramenta que tem sido utilizada historicamente foi a broca, a peça de mão, com uma remoção indiscriminada da estrutura dentária, com a finalidade de colocar um material restaurador, mas não existe evidência robusta que possa garantir que o tratamento restaurador controle o risco de desenvolvimento de novas lesões de cáries. O fato que a presença de restaurações antigas seja o principal fator de risco fala da incapacidade da profissão para o controle e o tratamento da doença cárie dentária. Os resultados de uma revisão sistemática recente com meta-análises mostraram que um estudo de 30, ou uma aglomeração de 30 estudos em 17 países distintos mostram como é que a tomada de decisão restauradora acontece. Muitos clínicos, de uma forma automatizada, tomam a peça de mão, broca, aperturam as fossas e fissuras com lesões iniciais, quando poderia-se fazer uma abordagem mais conservadora, microinvasivo, para o controle das lesões de cárie. Como infelizmente acontece nas redes sociais, aquela ideia de eliminar as fissuras escurecidas, invadindo o esmalte sadio, ou aquelas manchas pretas que são signos de doença passada, que já remineralizou, são infelizmente iniciam o que nós chamamos o espiral da morte do elemento dental. Então, no futuro, é possível que aqueles tratamentos sejam considerados uma violação ética pela invasão desnecessária do tecido sadio. A espiral da morte, como vocês podem ver, ela conta a história que possivelmente já aconteceu com alguns de seus pacientes, onde uma lesão primária foi abordada com um procedimento invasivo, com a peça de mão, com a remoção desnecessária do tecido que tem potencial de remineralizar, iniciando
a colocação de uma restauração pequena, depois de um tempo, ela falha ou fratura, ou a cárie secundária é reemplaçada por uma nova restauração, e assim o ciclo das restaurações até chegar o momento do fracasso catastrófico, uma fratura dental, muito cedo na vida do indivíduo. É importante lembrar que, com a esperança de vida que nós temos hoje, aquele espiral da morte precisa se postergar o máximo possível. A primeira intervenção operatória precisa se postergar o máximo possível para garantir que aqueles dentes tratados possam sobreviver a vida inteira do indivíduo. Isso justamente é o que a odontologia de mínima intervenção procura mudar, fazer que aquela espiral da morte aconteça de uma forma muito mais devagar, adiar o máximo possível ou postergar o máximo possível aquela primeira intervenção operatória, respeitando aqueles 5 princípios que eu mostro na tela. Número 1, diagnóstico precoce das lesões de cárie, não somente das lesões, mas o risco individual do paciente, utilizando ferramentas estándar, ferramentas padrão. Uma remineralização das lesões iniciais, tanto no esmalte como a dentina, prevenção da progressão das lesões de cárie dentária e, finalmente, quando aquelas estratégias têm falhado, utilizar abordagens operatórios minimamente invasivos, reparar e polir as restaurações com falha, em lugar de substituir, porque aquela substituição poderia gerar uma invasão adicional. A GC está empenhada em compartilhar aquele conceito da odontologia de mínima intervenção através de várias atividades e desenvolvimento de produtos. Nós nos esforçamos para tornar a transição dos dentistas para que a odontologia de mínima intervenção possa se aplicar em diferentes níveis, com a consulta de profissionais com conhecimento na área, e por isso que a GC desenvolveu um manual chamado MI Dentistry Handbook. Vocês podem descarregar o manual utilizando o código QR que eu compartilho com vocês na tela. Aquele manual dá uma guia, uma orientação geral de como identificar, prevenir, restaurar e monitorar as lesões de cárie e prolongar aquela primeira intervenção operatória, e quando esta aconteça, que seja feita com estratégias minimamente invasivas. Como hoje falou o professor Milko, é muito importante lembrar que hoje, com a odontologia adesiva, não é necessário fazer aquelas preparações que muitas vezes são ensinadas nas faculdades de paredes paralelas, caixas ou pretensões macromecânicas, porque hoje, com a adesão, somente é necessário remover aquele tecido desmineralizado sem potencial de remineralizar. Cada elemento estrutural que um clínico remova vai comprometer a sobrevida do dente tratado, como mostra aquele estudo de elementos finitos. Olhem só, com cada uma das intervenções, a estrutura dental vai se debilitar, incrementando o risco do fracasso catastrófico. Lembrando que, quando nós colocamos um material restaurador, por mais que nós chamamos de permanentes, eles não são permanentes, têm um tempo de vida. E, como mostra esta revisão sistemática com meta-análises, a principal razão por a qual as restaurações falham, depois de 6 anos, como este estudo mostra, é cárie dentária. É a cárie dentária ou a cárie secundária a principal razão por a qual nós trocamos restaurações antigas. É importante reconhecer que aquele conhecimento que foi desenvolvido durante os últimos 5 anos permitiu, com os consensos, apresentar alternativas modernas para o controle das lesões ativas, com abordagens operatórios minimamente invasivos do tratamento das lesões de cárie. Uma recente publicação do consenso da Organização Europeia de Pesquisa em Cárie, ORCA, apresenta uma definição do consenso sobre a doença cárie, que eu gostaria de ler para vocês. A cárie dentária foi definida como uma doença mediada pelo biofilme, modulada pela dieta, principalmente pelo consumo de açúcar, multifatorial, não transmissível, resultado da perda mineral dos tecidos duros dentários, e determinada por fatores biológicos, comportamentais, psicossociais e ambientais.
Aquela é a definição do consenso. Aquela definição deixa claro uma diferença entre o que nós conhecemos como a doença cárie dentária e a lesão de cárie. Isso precisa se entender como se fora a outra doença sistêmica como a diabetes. A diabetes é uma doença e as lesões que aparecem como falha da microcirculação em o corpo do paciente são as lesões da diabetes. Então, não adianta nada tratar a lesão se não orientamos primeiro os comportamentos que geraram a doença em primeiro lugar. É muito importante reconhecer que a doença cárie dentária é multifactorial e, por isso, nossa abordagem terapêutica precisa ser multifactorial da mesma forma. Aqui nós temos os dois caminhos do tratamento da doença cárie dentária. Por um lado, a abordagem ao nível do paciente, principalmente através do controle da dieta e o controle de biofilm. Isso é responsabilidade do próprio paciente, da família, que recebe informação através de estratégias de comunicação efetiva. E quando essas condutas mudam, é possível paralisar a progressão das lesões. Aquelas lesões que não são matéria de limpeza ou que já cavitaram, serão tratadas como abordagem dental, abordagem local das lesões, que é a sequela da doença. Aquelas sequelas serão tratadas com abordagens microinvasivos ou minimamente invasivos. A cárie dentária é uma doença crônica provocada pela destruição progressiva da estrutura mineral. A teoria mais aceitada da etiologia de cárie dentária é chamada a teoria da placa ecológica, publicada pelo professor Philip Marsh a mediados dos anos 90. Tudo parte do carboidrato fermentável que é metabolizado pelas bactérias, pelos micro-organismos da placa bacteriana, produzindo ácido, que se torna um pH muito baixo, que o próprio biofilm promove através de uma construção tridimensional com a transformação dos carboidratos para algo que se chama polissacáridos insaturados. Aqueles polissacáridos promovem o crescimento, a progressão daquelas bactérias que geram uma maior produção de ácidos e podem viver em meio ácido, mudando a condição de saúde para a doença cárie dentária. É principalmente um fenômeno de desenvolvimento de biofilm potenciado pela presença de açúcar. Se uma dieta é balanceada com o consumo de proteínas, de fruta, de açúcares naturais, possivelmente a queda do pH não vai ser tão destrutiva como que acontece com os açúcares industriais, os açúcares livres, que são chamados incorporados nos alimentos industriais. Então, aquela queda de pH não é somente produto dos açúcares disponíveis, mas também da disponibilidade de aqueles polissacáridos que fazem que aquela placa seja como uma esponja, que absorve e permite uma comunicação mais eficiente dos micro-organismos e uma difusão de aqueles ácidos no meio oral. Então, é importante reconhecer, para que o tratamento da cárie seja eficiente, que, sem importar a gravidade da lesão, sejam introduzidos aquelas estratégias chamadas de não invasivas, o controle da dieta, o controle do biofilm e a remineralização das lesões iniciais. Sem importar quão leve ou quão severa seja a lesão de cárie, a presença de uma lesão de cárie ativa demanda a introdução de aquelas abordagens não invasivas. Isso vai ser algo durante a completa progressão das lesões, com a intenção de paralisar a progressão e inativar aquelas lesões ativas. Ponto número 1 é a controle da dieta. Um artigo muito interessante foi aquele publicado por um pesquisador holandês, Cor van Loveren, que fala sobre os fatores relacionados com o consumidor, com o paciente, e os fatores relacionados com os alimentos. É importante lembrar que, sendo a cárie uma doença decorrente do acúmulo de bactérias, especialmente promovidas pela presença de açúcar, o risco real do paciente vai ser determinado por aquela conduta, que é a alimentação, mas em uma frequência elevada. A frequência vai ser mais importante que a quantidade do açúcar que o indivíduo consuma, com aquelas variáveis que são relacionadas com o consumidor, como a quantidade de composição de saliva,
qualidade e a composição da saliva, o biofilme, a frequência do consumo, a eficiência de mastigação, os hábitos de alimentos e bebidas, e outros fatores relacionados com o alimento mesmo. A adesividade dos alimentos, liberação de sacarosa, o tipo de açúcar que vai se consumir, e todas elas vão gerar um desenvolvimento tridimensional do biofilme, especialmente com a presença de aquele área verde, que é o polissacárido extracelular. Aquele polissacárido insaturado extracelular é como se fora uma estrutura sobre a qual as bactérias vão se aderir, gerando um biofilme muito mais difícil de ser removido. Há um artigo muito interessante em relação ao controle da dieta, publicado pelo professor Rodrigo Jackman, do Chile, que fala não somente sobre aqueles alimentos que têm aquele potencial cariogênico, como a sacarosa, os almidões e as bebidas açucaradas, sino também o potencial protetor que tem alguns alimentos pela produção de saliva, pela produção de outras bactérias que competem com as bactérias cariogênicas, ou com o consumo de compostos fenólicos que criam uma camada protetora na superfície dental. É importante que aquelas mudanças na dieta não sejam somente uma comunicação tradicional. Você não precisa comer ou alimentar-se de açúcar. Isso não adianta nada. É importante involucrar ao paciente numa estratégia de comunicação efetiva para mudanças de comportamento, algo que, infelizmente, não é ensinado nas faculdades de odontologia e que é hoje uma tendência muito importante na mudança de condutas, não somente na saúde oral, sino também em saúde cardíaca, saúde dos pacientes diabéticos, outros pacientes com adicções. Uma daquelas ferramentas é a entrevista motivacional. Este é um artigo que fala, com uma revisão sistemática, uma meta-análise sobre a efetividade da entrevista motivacional, sendo o clínico o ajudante naquela viagem de mudança de hábitos. Então, o segundo aspecto é o controle de biofilme. O biofilme é o principal fator biológico para o desenvolvimento das lesões de cárie, sempre e quando exista o consumo de açúcar. Mas é importante ilustrar ao paciente sobre a remoção efetiva do biofilme no dia a dia. Para isso, é muito importante revelar o biofilme para o paciente. Quando nós falamos de biofilme, o paciente não tem ideia nenhuma de que é o biofilme na superfície dentária. E por isso que produtos como o GC Triple ID Gel têm a possibilidade de identificar as diferentes fases de progressão do acúmulo de aqueles biofilmes com a identificação seletiva dos ácidos, dos polissacáridos insaturados e da placa nova. Aquelas fotografias, cortesia de um bom amigo, o professor Juan Carlos Cabanillas, mostram justamente a definição de como é que aquele gel vai pigmentar seletivamente o biofilme recentemente formado, aquela capa novinha de elementos como glicoproteínas e adesão das primeiras bactérias, o biofilme maduro, que é consequência do acúmulo da presença do polissacáridos extracelulares, e, finalmente, a incorporação das bactérias acidogênicas, que vão se tornar de color azul claro. Na área da limpeza, é muito importante ilustrando ao paciente com um espelho facial como é que se pode fazer de maneira efetiva a remoção seletiva ou a remoção eficiente ou desorganização do biofilme no dia a dia. Aquela informação é chave porque quando nós falamos de biofilme para o paciente, como eu falei antes, eles não têm ideia qual é a qualidade de sua limpeza diária. Eles dizem, sim, doutor, eu escovo meus dentes todos os dias, não tem problema nenhum. Mas o que acontece quando nós utilizamos o identificador de aquele biofilme? Olha só,
áreas de acúmulo de 2 dias de crescimento do biofilme, áreas de alta produção de ácidos, e que vão ser muito importantes para a educação em saúde. Com aquela informação, tirando uma foto para que o paciente saiba onde que ele precisa melhorar sua higiene, somente em uma semana, olhem como melhora a eficiência da escovação. E, com certeza, é necessário melhorar ainda mais a desorganização do biofilme, mas é muito importante utilizar alguma ferramenta que possa identificar aquela evolução e acompanhar o paciente no tempo. Não somente na consulta privada, mas também na saúde pública. A autovalidação dos agentes curantes melhora a higiene oral, inclusive nos alunos de escola, depois de 4 meses implementado, mudando de 2,8 para 1,4, é decir, duplicam a eficiência da remoção ou desorganização de biofilme. Uma ferramenta muito interessante para avaliação de risco é a que foi desenvolvida pela GC. GC tem um aplicativo que se chama de MI Dentistry CRA, por avaliação do risco de cárie, que vai apresentar uma série de questionamentos para identificar o risco individual do paciente. E aqui precisamos prestar atenção nas cidades de maior risco do indivíduo, como aquela revisão sistemática com meta-regressão mostra, a principal idade, os picos da cárie dentária não tratada acontecem durante os primeiros 6 anos de vida, depois há um pequeno pico durante os 20 ou 25 anos, e finalmente durante a idade adulta. Os pacientes mais velhos sofrem também de muitos fatores de risco que incrementam a possibilidade que eles desenvolvam cárie dentária. Então, aquelas idades precisam de uma maior atenção naqueles fatores de risco. Uma vez que nós controlamos o controle da dieta e o biofilme, é importante introduzir as estratégias de remineralização das lesões iniciais. Para isso, é importante reconhecer que a cárie dentária é uma doença dinâmica. Há fases reversíveis e fases irreversíveis. É uma doença que poderia passar por fases de atividade, onde a perda mineral neta acontece de uma forma muito rápida, ou onde paralisou o processo da progressão das lesões. Para isso, é muito importante nós treinar no reconhecimento das lesões não cavitadas ativas, especialmente aquelas áreas de retenção de biofilme. Nós podemos utilizar uma punta arredondada, uma sonda periodontal para perceber a lisura superficial, demonstrando que esta é uma lesão ativa, branca, muito porosa, que está em processo de perda mineral neta. Mas, se nós introduzimos a mudança dos hábitos da dieta, uma melhora na desorganização do biofilme e agentes remineralizantes, é possível paralisar aquela progressão e que aquela lesão de mancha branca fique como uma cicatriz da doença cárie dentária. É uma lesão que fica igual, branca, mas apresenta um brilho da lesão devido a que aquelas porosidades foram fechadas, ou que pode ser também consequência do polimento pela escovação diária do paciente. Fica longe da margem gengival porque o dente, neste caso um dente primário, sofreu uma erupção passiva, ou é possível que a gengiva tenha sofrido uma desinflamação depois de uma limpeza eficiente. Em caso de dúvida, pode utilizar-se uma sonda tipo OMS com uma punta arredondada para corroborar a textura superficial. Da mesma forma, nas lesões cavitadas, é possível também diagnosticar uma lesão cavitada ativa de uma lesão cavitada inativa. O processo de remineralização poderia acontecer quando a cavidade é suficientemente ampla para que a escova dentária possa ingressar, a saliva possa ingressar e que não fiquem restos de alimento ou acúmulo de biofilme difícil de remover.
Isso vai acontecer com um processo de depósito mineral intrínseco pelas prolongações odontoblásticas, mas também pelos agentes remineralizantes e os pigmentos que provêm de fora. A remineralização, principalmente, é uma estratégia que permite diminuir a perda mineral neta, que permite fazer mais lenta a progressão da formação das lesões de cárie. A presença do fluoreto não vai prever de por si a aparição das lesões, mas vai tornar que aquela evolução seja mais lenta. Hoje, há vernizes com a tecnologia de CPP-ACP, de fosfopéptido, de caseína e fosfatos de cálcio amorfo, que tem uma capacidade de ligar e estabilizar os íons de cálcio e fosfato em nanocomplexos com um rádio cerca de 1,5 mm, localizando o ACP na superfície dental e também aumentando o nível de fosfato de cálcio no biofilme, biodisponível na saliva, que permite manter o efeito de tampão nas mudanças de pH durante o ciclo de DES-RE. E por isso, em termos de remineralização, o fluoreto não é capaz de evitar ou prevenir a progressão, a aparição das lesões de cáries, mas é capaz de reduzir a velocidade de progressão da mesma. Ele não age nos fatores etiológicos, porque o fator etiológico é dieta e falta de desorganização de biofilme, mas tem uma ação físico-química no desenvolvimento das lesões de cárie depois da manifestação da doença. Agradeço mais uma vez ao professor Juan Carlos pela fotografia do fundo. É importante que aquele tratamento de remineralização profissional seja complementada pela escovação do dia ao dia, utilizando uma pasta fluoretada de pelo menos 1.000 partes por milhão para inativar lesões de cárie que estão em processo de desmineralização. É assim que é possível manter aquelas lesões ao longo do tempo sem necessidade de tratamento operatório. Neste caso, uma paciente muito pequena que chegou ao consultório aos 4 anos de idade, ela tinha muitas lesões ativas, lesões cavitadas nos dentes posteriores e foi tratada mediante abordagens minimamente invasivos, com o tratamento com fluoretos nas superfícies lisas, remoção seletiva nas lesões cavitadas, e não foi necessário o uso da peça de mão, broca, nem sequer anestesia. Isso vai permitir que aquela paciente ganhe uma confiança importante nos controles preventivos e que seja possível acompanhar seus hábitos saudáveis. Os barnices fluorados e o gel de flúor demonstraram ser efetivos para o tratamento, mais que tratamento, a paralisação das lesões iniciais. Há muita evidência que garante isso, e especialmente com as novas tecnologias daqueles cremes ou complementos domiciliares, o CPP-ACP tem demonstrado que mantém aquelas lesões inativas ao longo prazo. Agora, o que vai acontecer quando aquele paciente não se apresenta, como aconteceu com a pandemia? Infelizmente, aqueles controles de 4 ou 6 meses que nós tínhamos com aquela menina foram descontinuados durante 1 ano e meio e apareceu com uma pequena cavitação. Durante os últimos consensos de quando e como intervir no processo de cárie, há uma série de perguntas para a tomada de decisão, se uma lesão é ativa, se ou não, se há cavitação, se ou não, se é possível de limpar, além de que exista uma cavitação, e assim manter aquela lesão com o controle mineral. Já quando há cavitação, é importante implementar um elemento complementário como é o fluoruro de aminoplata. O fluoruro de aminoplata é um composto que incorpora uma alta concentração de fluoruro de sódio, mais uma presença de íons de nitrato de plata para a remineralização do tecido cariado na dentina. Uma concentração elevada de aqueles compostos permitem uma remineralização das lesões, mas também uma neutralização
da membrana celular das bactérias, uma inativação do potencial dos metaloproteinases para a desorganização da dentina e, assim, a paralisação do processo de cárie nas lesões cavitadas, que vai ser um sucesso no controle da doença, sempre que o paciente mantenha aquela higiene no dia a dia. Se bem tem aquela consequência de tornar as lesões pretas pelo depósito do íon prata na dentina, essa pode ser uma opção quando o paciente é informado corretamente, especialmente na dentição decídua pronta a erupcionar, ou pronta a ser trocada pela dentição permanente. Desta forma, nós temos um tratamento acompanhando a paciente durante quase 6 anos, sem utilizar a peça de mão, sem utilizar anestesia, olhem só. E isso vai garantir uma fidelidade dos pacientes no consultório. Finalmente, quando se desenvolve uma lesão limitada às fossas e fissuras, por exemplo, a evidência sugere que uma combinação do uso de selantes com fluoruro de sódio é a estratégia mais efetiva para paralisar a progressão das lesões. É assim que nós chamamos aquelas estratégias como selante terapêutico. O selante terapêutico vai ser desenvolvido como uma estratégia de prevenção secundária, é decir, quando a doença já apareceu, mas que pode paralisar a progressão, especialmente quando nós temos dúvidas sobre a presença de uma lesão limitada ao esmalte ou que já alcançou a dentina. É importante utilizar ferramentas de diagnóstico complementar, como a transiluminação ou uma radiografia Bite-Wing, para demonstrar se nós achamos uma radiolucidez que ultrapassa a metade da dentina, e ali é quando é tomada a decisão operatória de abrir a lesão para limpar aquela dentina cariada. Mas o que acontece se somente está limitada na metade externa ou solamente limitada ao limite amelodentinário? É possível fazer um selamento daquelas lesões. Este é conhecido como abordagem biológico, limpando, condicionamento ácido, aplicação do selante, que evita a progressão das lesões pelo mesmo princípio etiológico que nós conhecemos. Quando nós aplicamos um selante, isso é uma barreira de difusão da formação de um biofilme. Não é possível que os açúcares ingressem ao fundo daquela fissura e, porém, a lesão vai ficar paralisada. Agora, muita gente tem aquelas dúvidas ou tem medo de que fiquem bactérias ao fundo das fossas e fissuras, mas a evidência tem demonstrado que os selantes inibem a maduração do biofilme ou impedem o ingresso dos açúcares ao fundo das fossas e fissuras. Acompanhamentos de 6 até 10 anos depois dos selantes sobre as lesões de cáries têm garantido uma efetividade no controle microinvasivo, porque já é uma microinvasão quando nós utilizamos o ácido, mas não remove a estrutura dentária, o que, novamente, vai postergar a primeira intervenção operatória. Outra alternativa na mínima intervenção é o uso de infiltrantes resinosos. A infiltração foi especialmente criada para aquelas lesões no ponto de contato em superfícies interproximais, reconhecendo que aquela radiolucidez inicial do esmalte rara vez tem uma cavidade franca. Então, é uma oportunidade para utilizar um elemento de microdifusão para selar aquele esmalte poroso que postergue a formação de uma lesão cavitada. É um produto que somente tem uma patente, mas tem demonstrado alguns resultados interessantes em relação a controle da progressão das lesões pelo efeito de microdifusão. É o mesmo que acontece com um selante na superfície de fossetas e fissuras, mas nas superfícies lisas. Então, não somente é efetiva para controle da progressão das lesões interproximais, sino também para o vedamento das caras livres, superfícies vestibulares, por exemplo, de lesões de manchas brancas, são possíveis de tratar com aquelas infiltrações
E não somente se tratar em casos de lesões de cárie, sino também tem demonstrado efetividade em lesões como a que desenvolvem pela hipomineralização de molares e incisivos, o MHI, ou HIM, como vocês queiram chamar, são lesões de desenvolvimento do esmalte, onde ficam remanescentes de proteínas da matriz do esmalte que não se tornam em minerais, porém apresentam aquele aspecto branco, muitas vezes um efeito estético indesejável para os pacientes, mas que é possível de postergar a intervenção operatória com a infiltração resinosa. O processo é um gravado com ácido clorídrico, um gravado muito agressivo, por isso que é muito importante sempre trabalhar com isolamento absoluto. Aquele ácido vai abrir as porosidades do esmalte, permitindo que o álcool desidrate o esmalte e depois introduzir o infiltrante, que é uma resina de baixa viscosidade, que vai atravessar os cristais do esmalte, selando internamente o esmalte afetado, já seja por uma lesão de cárie ou por lesões de hipomineralização incisivo-molar. Neste caso, há uma perda estrutural, então não é suficiente selar ou fazer aquele microselado da lesão, mas também é importante complementar com uma resina composta. Neste caso, utilizamos aquela resina essência do GC, que tem a mediana translucidez, utilizamos aquela gentina intermédia, que vocês olham aqui, para ajudar a mimetizar aquela lesão que já foi infiltrada, que já está selada microestruturalmente, mas que precisa também de uma reconstrução sem remover esmalte. Polimento e controle uma semana depois e olhem só. Não broca, não anestesia, não há necessidade de intervenções operatórias. Agora, quando já é necessário fazer uma intervenção operatória, há alternativas conservadoras como o tratamento restaurador traumático. Ele é definido como um tratamento que previne a aparição e a progressão das lesões de cárie, selando as fóssulas e fissuras com risco ou com lesões iniciais, assim como a limpeza das cavidades após a remoção seletiva da dentina amolecida com instrumentos manuais e posterior restauração e vedamento das fissuras com o ionômero de vidro de alta viscosidade. Como a professora Fidela falou nesta manhã, o ionômero de vidro tem muitas propriedades interessantes nas lesões de cárie, mas é preciso partir de uma remoção seletiva eficiente. Infelizmente, há muitos falsos conhecimentos ou falsas atribuições que foram feitas para a remoção seletiva, porque foi chamada durante uma época a remoção incompleta, mas incompleta não é o termo mais preciso ou mais indicado para aquela técnica. A remoção seletiva se baseia nos princípios histopatológicos da doença cárie dentária, removendo somente aquela dentina cariada externa, aquela dentina que não tem potencial de remineralização e, porém, simplesmente remove aquilo que não tem potencial de remineralização para que posteriormente se possa fazer o condicionamento da cavidade com um ácido poliacrílico, neste caso utilizando o GC Cavity Conditioner, para depois aplicar o ionômero de vidro de alta viscosidade, como a professora Fidela recomendou durante a aula da manhã, utilizando aquelas puntas em tricks, diminui a presença de borbulhas, diminui o risco de criar espaços entre uma camada e outra, e finalmente a pressão digital vai garantir o vedamento daquela interface entre o material e o esmalte dentário, gerando um vedamento fantástico daquela cavidade. Então, é considerado como um selante e restauração ao mesmo tempo. Aqueles ionômeros de alta viscosidade têm garantido, como demonstra este estudo do professor Leandro Hilger, da Universidade de Brasília, como é que, tratando
as lesões na dentição primária, já seja de uma superfície ou de múltiplas superfícies com o ionômero de vidro de alta viscosidade, as taxas de sobrevida são semelhantes à abordagem convencional, anestesia, peças de mão e amálgama, em todas as superfícies que foram tratadas. Então, como a professora Fidela falou hoje, o ionômero de vidro pode se considerar um material tão permanente como qualquer outro material restaurador. Aquele princípio do tratamento restaurador atraumático que iniciou lá pelos anos 80 na Tanzânia, hoje foi um fator determinante na inclusão do princípio da remoção seletiva do tecido cariado no último consenso que foi publicado no ano 2016. Aquele princípio vai se basear nos estudos do grupo do Dr. Fusayama, que falam sobre as duas dentinas. Aquela dentina cariada externa, que é completamente invadida pelas bactérias, que está completamente descomposta, morta, sem sensibilidade, que nós podemos remover na parte externa da lesão a nível do dentina, mas que o princípio garante a preservação daquela segunda dentina, uma dentina reativa, que sofre um depósito mineral por parte das prolongações odontoblásticas, depositando cristais de fosfato tricálcico que provém da mesmos túbulos dentinários, selando ou protegendo a dentina do ingresso das bactérias ou seus produtos ácidos. Então, aquela segunda dentina, além que apresenta diferenças estruturais, é uma dentina que tem capacidade de remineralização, tem vitalidade e tem sensibilidade, porém, é possível de manter. Além disso, não adianta nada que eu tenha aquela intenção de limpar toda a dentina que fica diferente. Não é como muita gente ensina na faculdade, infelizmente até hoje, alcançar aquele grito dentinário, não é? Aquele grito dentinário é o que nós obtemos quando chegamos à dentina profunda. Mas o que acontece naquela dentina profunda é uma dentina que é muito porosa pela presença de muita água, uma quinta parte água, túbulos dentinários muito permeáveis, que vai ser um substrato muito difícil para nós aderir. Então, qual é a necessidade de chegar ao fundo da cavidade quando podemos, conhecendo os princípios histopatológicos da lesão de cárie, remover simplesmente o mínimo necessário? Para isso, há muitas ferramentas. E dentro do consenso se definiram as 4 dentinas para reconhecer clinicamente o que foi definido nas achados histopatológicos. A dentina amolecida, ou a dentina mais externa, é muito blanda, muito amolecida, como o nome chama, é muito úmida e é fácil de remover, como mostra aquele vídeo que vai ilustrar a composição da dentina amolecida. Uma segunda capa é uma dentina chamada dentina com consistência de couro. Uma dentina que fica além úmida, uma dentina de transição que pode ser muito simples a remoção com um instrumento afiado, mas que atrás ou debaixo de ela nós encontramos a dentina firme, uma dentina que, se nós exercemos a pressão suficiente, vai ser possível de se remover, mas sai por lascas. Aquelas lascas são evidência de uma dentina que tem potencial de remineralizar, e aqui é possível de paralisar a instrumentação. Não é necessário, pelo menos ao fundo da cavidade, naquela parede pulpar, chegar à dentina dura. A dentina dura somente precisa se alcançar no limite amelodentinário da periferia da cavidade para garantir o vedamento da lesão com o material restaurador. É por isso que uma remoção seletiva de dentina é seletiva, porque vai se implementar estratégias diferenciadas para cada área da lesão. Este vídeo, criado pelo programa de telemedicina da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, ilustra aquele princípio de uma forma fantástica. Olhem só como é que a cureta ingressa aquele limite amelodentinário para chegar à dentina dura, mas no piso, na parede pulpar, somente alcançando a dentina firme. Há muitos estudos que garantem a confiabilidade do uso
das curetas de dentina como ferramenta bem afiada, uma ferramenta muito seletiva para remover aquela dentina que não tem potencial de remineralização, mas também poderiam se utilizar a combinação de curetas com remoção químico-mecânica, o uso de ultrassom, o uso de jato de ar com partículas de óxido de alumínio, mas qualquer que seja a ferramenta que vocês utilizem, é muito importante, especialmente nas lesões muito profundas, evitar a toda custa a exposição pulpar. O risco em lesões profundas é 40% de dentes permanentes e 53% em dentição decídua, um risco muito maior quando nós utilizamos ferramentas inespecíficas, como é a peça de mão e uma broca diamantada. Infelizmente, além de o que alguns estudos mostram, na realidade, na clínica da realidade, não apresenta bons pronósticos em termos de capeamento pulpar. Somente aqueles estudos que são feitos baixo condições de muito cuidado com o microscópio e com processos de remoção muito cuidadosos, utilizando uma broca nova e estéril, são aqueles que mostram maior sucesso, mas as taxas de sucesso são geralmente de 13% após 10 anos do tratamento. Então, as taxas de sucesso somente são efetivas quando há uma grande vascularidade do tecido pulpar, como acontece nos permanentes jovens. É por isso que precisamos evitar, sempre que seja possível, aproximar-nos a complexo pulpar. Hoje, o ionômero de vidro foi matéria da fala da professora Fidela, e eu gostaria de sublinhar a importância da implementação daquele material restaurador como um material bioativo, custo-efetivo, que pode se utilizar na restauração em bloque e que apresenta uma troca iônica com o substrato. Aquele estudo de revisão sistemática conclui que, pelas características de bioatividade, o ionômero de vidro apresenta uma menor taxa de risco de cárie marginal, pelo depósito de alguns íons no substrato e também pela interação com o fluoruro. Ele libera flúor durante as primeiras horas, mas depois ele é um reservório de fluoruro que vai diminuir o risco de cárie. Hoje nós temos um material encapsulado que apresenta algumas características que superam suas versões de mescla de pó líquido, de mescla manual, porque eles vêm de fábrica com a proporção certa, uma proporção precisa, que tem uma câmara com a presença de líquido, outra câmara com a presença de pó, e neste desenvolvimento científico da GC, eles apresentam o que foi chamado de vidro híbrido, um vidro de fluoroaluminosilicato pré-tratado, com um vidro muito fino para acelerar a reação e a estabilização das uniões dos vidros presentes nas cápsulas, e um ácido poliacrílico de alto peso molecular misturado com um ácido poliacrílico tradicional, tornando num material muito mais resistente às cargas mecânicas, acrescentado às propriedades tradicionais dos ionômeros. Aquele material precisa de ser protegido para incrementar sua possibilidade de maduração. Como falou a professora Fidela hoje na manhã, aqueles enlaces se estabilizam 2 horas e meia depois, mas o processo de maduração, que alcançar um máximo nível de resistência mecânica, poderia acontecer muitas horas ou inclusive semanas depois de colocar o material. Uma das vantagens de combinar a remoção seletiva com o uso do ionômero de vidro é que aquela dentina cariada profunda vai receber a remineralização de parte do ionômero. Há estudos do professor Ngo, da Universidade de Adelaida, que têm demonstrado que até 1,5 mm por debaixo do limite de restauração a nível do dentina, há um depósito de íons como flúor, cálcio e estrôncio, que, sem dúvida nenhuma, provém do ionômero vidro. E o enlace é mais resistente ao ácido, a união entre o ionômero e o esmalte ou a dentina é mais resistente ao ácido que o ionômero ou que o esmalte ou dentina por separado. Então, eles criam o que é chamado camada hipermineralizada de troca iônica. É uma característica única
dos materiales a base de ionômero, especialmente recomendado para pacientes de alto risco acário, como pacientes idosos, que poderiam se beneficiar com o tratamento não somente das lesões de cárie, sino também aquelas lesões não cariosas com exposição da dentina, que poderiam se tornar muito vulneráveis à desmineralização pelos ácidos da dieta. Então, a proteção, sem remoção nenhuma, é possível de implementar com ionômero de vidro, sendo uma alternativa muito custo-efetiva, não somente nas lesões cervicais, mas também nas restaurações oclusais. Este foi um caso de uma paciente que foi tratada depois do tratamento ortodôntico, sofreu muitas lesões de cárie, uma delas apresentando sensibilidade, e na radiografia Weight-Wing mostra que a profundidade fica muito perto da polpa, e por isso que nós decidimos fazer uma intervenção com ou abordagem combinado com o uso de instrumentos manuais, mais uma remoção seletiva químico-mecânica com o uso da papaina. A primeira lesão que foi abordada foi o DINT 14, com uma restauração de ionômero de vidro encapsulado. Neste caso, utilizamos o Equiaforte HT. Este foi a matéria de restauração de grandes dimensões na peça 5, o segundo premolar, que se vocês olham, se vocês enxergam o resultado final, não tem nenhuma diferença em termos estéticos com uma resina. Uma resina composta, o caso foi acompanhado clínica e radiograficamente 1 ano depois, 2 anos depois, até 4 anos depois, mostrando como é que o ionômero poderia se utilizar como material restaurador definitivo. Alguns estudos que foram feitos com o Equiafil, que é a versão anterior do ionômero encapsulado, demonstraram que 10 anos depois, em restaurações de classe 1 e classe 2, quando foram comparados com resinas compostas, mostram performance muito semelhante quando se compara o ionômero de vidro encapsulado com a resina composta em restaurações diretas. Então, quando nós falamos de custo-efetividade, a diminuição de passos, porque a colocação do ionômero termina sendo muito mais simples que uma colocação da resina composta em muitas camadas, a custo-efetividade favorece o ionômero. Se bem a sobrevida é ligeiramente superior para o caso das resinas compostas, o custo-efetividade e a simplicidade tornam aquelas opções restauradoras como alternativas interessantes para as lesões profundas em dentes posteriores. Agora, é possível fazer remoção seletiva com resina composta? É. Neste caso, um paciente idoso, 80 anos de idade, apresentou uma lesão muito próxima à câmara pulpar, mas é importante não somente reconhecer os sinais, mas os sintomas da doença. É uma sensibilidade que somente acontece ao frio, que não tem dor constante, somente durante alguns momentos do dia, e precisamos lembrar também que a velocidade da progressão das lesões dá tempo para que o complexo dentina pulpar se proteja. Esse vai criar uma dentina terciária e vai se apartar da lesão, possibilitando estabelecer tratamentos mais conservadores. Neste caso, nós implementamos também o uso da remoção seletiva, combinando o uso de enzima à base de papaina, poderia ser aquele produto de Brix, ou a papacari, que tem um princípio semelhante, para ajudar a desorganizar aquela dentina sem potencial de remineralização. É muito mais simples reconhecer aquela dentina que precisamos remover daquela que precisamos manter. Depois de uma remoção seletiva exclusiva, olhem como fica a lesão. Temos alguns remanescentes de esmalte sem suporte suficiente que precisamos remover para evitar que aquele esmalte se frature quando nós coloquemos o material restaurador, garantindo aquele princípio do halo na periferia da limpeza da cavidade para estabelecer uma adesão ótima nas margens da lesão
mas sem a necessidade de o tratamento pulpar como foi inicialmente recomendado para o paciente no outro centro odontológico. Então, nós estamos postergando o máximo possível a intervenção do tratamento endodôntico, não porque uma endodontia seja ruim, mas porque vai eliminar um componente estrutural fundamental na estrutura dentária, que é o teto da câmara pulpar. Então, sempre que seja possível, postergar aquela intervenção endodôntica com intervenções que sempre respeitem o princípio da reversibilidade. Quando vocês tenham dúvidas de se é possível ou não fazer uma remoção seletiva e uma restauração direta, sempre perguntem se é possível volver para trás quando tomem a decisão. A endodontia sempre se pode fazer depois, se o tratamento restaurador falha. Então, aqui o tratamento foi feito com uma restauração com resina, com o tratamento convencional de gravado seletivo ao esmalte, incorporação por camadas da resina, e o passo final é fundamental, o polimento muito estricto da resina composta, utilizando borracha, utilizando fieltros, pastas diamantadas que permitem fortalecer aquele ponto fraco das restaurações, que é o limite entre a restauração e o esmalte. Aquele é o link da cadeia mais débil, mais fraco, que precisa ser de tomar cuidado. Hoje se estuda muito a interação entre os materiais restauradores e a acumulação de biofilm, e quando nós temos uma restauração bem polida, se se inclui também a educação, mudança de comportamento, a desorganização de biofilm, aquela restauração vai manter a vitalidade muitos anos depois, como aconteceu neste caso. O paciente retornou para um controle 5 anos depois, e olhem só, além que o esmalte perdeu estrutura pelo palatino, além de que a inflamação gengival possa se resolver um pouco, mas o processo de recessão gengival continua nos dentes vizinhos, a restauração mantive a vitalidade pulpar ao longo do tempo. Olhem só o selamento periférico. O mesmo acontece quando nós temos aquelas lesões profundas com a dentina esclerótica. A dentina esclerótica não é mais que uma reação de selado biológico por os mecanismos de remineralização intrínseca e extrínseca. Então, é preciso de remover aquela dentina? Não, somente é melhorar as condições da cavidade, optimizando a configuração da cavidade para uma melhor adesão, e o tratamento com camadas de resina, respeitando os incrementos do material. Acontece muito que quando alguém confronta aquelas lesões pretas, aquela procura da dentina sadia culmina com isto: uma polpa completamente vital que foi exposta acidentalmente pelo operador. Então, o que vai acontecer? Remoção de um elemento estrutural do teto da câmara pulpar e acelerar aquele espiral da morte do elemento dentário. Um tratamento mais custoso, mais complexo, e que vai diminuir a esperança de vida daquele dente tratado. Então, novamente, não adianta nada que eu chegue àquela dentina aprofundada ou aquela dentina mais próxima da câmara pulpar, porque eu encontro um substrato muito mais difícil de tratar, uma adesão muito mais complexa pela natureza daquela dentina profunda. Para finalizar, os cuidados restauradores minimamente invasivos com a remoção seletiva podem ser matéria de reparação. O que acontece se aquele ionômero que eu utilizei quebra? Aquele paciente se apresentou à consulta manifestando uma sensibilidade no dente tratado há 4 anos. 4 anos depois, o ionômero de vidro encapsulado mostrou aquela quebra no ponto de contato, porque há micromovimentos. Lembrem que há microcontactos entre os pontos de contato, então o ionômero sofreu aquela perda no ponto de contato, mas é preciso que eu remova a restauração inteira? Não. Eu posso simplesmente remover aquilo que pertence ao esmalte, preservar o ionômero de vidro a um nível de que eu considero foi a dentina,
e depois utilizar o material como a resina composta, aderindo-me às margens da cavidade que eu preparei. Então, novamente, eu desacelero a progressão do espiral da morte. Da mesma forma, hoje há protocolos para manter ou reparar restaurações não somente diretas, mas também indiretas, prolongando a vitalidade ou a extensão da sobrevida do tratamento até 12 anos mais, fazendo uma limpeza, um jateamento com óxido de alumínio, sistema adesivo e uma colocação de uma resina composta somente naqueles margens que se fraturaram, vai estender a longevidade do tratamento restaurador, mantendo a função de aquele dente ao longo da vida. Finalmente, como o professor Mico falou, hoje nós temos ferramentas digitais, mas as ferramentas digitais não precisam de esquecer o princípio. Neste caso, que foi um dente com múltiplas restaurações, que acelerou o espiral da morte, porque foi um dente que sofreu de HMI, de hipomineralização de molares incisivos. Olhem aquelas opacidades amarronadas na superfície vestibular, é um esmalte muito fraco, não garante uma boa adesão e o espiral da morte se acelerou. Aquele paciente recebeu uma endo quando ele tinha somente 10 anos. Então, quando ele cresceu, quando ele tornou adolescente, quando é possível melhorar as condições daquele dente, é possível de estabelecer um tratamento indireto. Por quê? Porque aquela lesão, aquele dente que sofreu de hipomineralização, apresentava muitas trincas no esmalte que poderiam incrementar o risco de fratura. Como hoje o professor Mico falou, não é necessário esperar o catástrofe para actuar. Então, de uma forma preventiva, nós removemos muito conservadoramente o tratamento de resina inicial, selamos o acesso endodôntico para fazer o condicionamento, o uso de sistema adesivo para colocar um reemplaço da dentina com as fibras. Neste caso, nós utilizamos o Everex para posteriores, que é uma resina composta com reforço de fibras curtas. E ao nível de esmalte, olhem as trincas no esmalte, que são uma evidência de que o dente poderia sofrer uma fratura catastrófica em qualquer momento, e como as cúspides tinham uma extensão menor a 2 milímetros, decidimos fazer uma inclusão das cúspides com uma restauração indireta. Aqui é muito importante utilizar ferramentas calibradas, aqui como somente precisamos de um material indireto de 1,5 milímetros, nós utilizamos as brocas de 1,5 milímetros para fazer o desgaste seletivo, a eliminação daqueles margens de esmalte hipomineralizado, estendendo-nos hasta o esmalte sadio. Olhem só, aqui as opacidades demarcadas que não são um substrato ótimo para adesão, então precisamos de estender um pouco às margens do esmalte. Neste caso, a tomada de impressão foi feita pelas ferramentas digitais. O workflow digital vai permitir saltar aquele passo do uso de materiais de impressão, definir com muita maior precisão os limites da restauração e que o computador faça o trabalho de confecção de o material restaurador indireto. Neste caso, nós utilizamos o CERESmart, que é um material indireto com aquela tecnologia de recheio disperso de partículas cerâmicas, e uma resina mais reforçada por partículas cerâmicas que vai combinar as vantagens das cerâmicas em termos de resistência, mas também as vantagens da resina em termos de flexibilidade. Então, vai garantir um amortiguamento, vai fazer aquele efeito tampão das forças oclusais, diminuindo o risco de que aquelas trincas se convirtam numa fratura catastrófica do material restaurador. O processo digital permite obter aquele resultado, e o processo de cimentação, como o professor Mico falou, não vou repetir, é o jatamento de ar, silano, adesivo, a limpeza do substrato. Olhem as trincas como são visíveis naquela foto. E jateamento de óxido de alumínio no substrato, ácido seletivo em esmalte, sistema adesivo, polimerização,
uso de resina aquecida para a cementação, eliminando os excessos com o pincel, que vai garantir margem limpo. Estas fotografias, cortesias do professor Marco Gresnitz, da Holanda, da Universidade de Groningen, demonstram como é que aquele ponto chave na sobrevida das restaurações, aquele margem entre a restauração e o diente tratado, fica depois de utilizar o pincel para eliminar os excessos. Aquele fato é fundamental antes da polimerização por todas as caras e o polimento estrito das margens da restauração com discos, cintas de polido, como as Epitex, e finalmente a polimerização da camada inibida de oxígeno, para garantir aquele selamento fantástico entre o material restaurador e o dente que sofreu o tratamento endodôntico muito precoce. Isso vai garantir também que o dente possa sobreviver ao longo da vida. Odontologia de mínima intervenção não somente é preparar cavidades pequenas, senão é sublinhar os conhecimentos na doença cariodentária, das outras doenças orais, como hipomineralização de molares incisivos, ou abordagem da fluorócise, abordagem de outras condições como hipoplasia, mudando daquele paradigma netamente cirúrgico do passado para uma odontologia individualizada, identificando fatores de risco, controle de hábitos, terapias não operatórias sempre que seja possível e uma tomada de decisões em conjunto com o paciente. O que acontece, por exemplo, nas lesões de hipomineralização ou lesões de mancha branca? Quando o clínico enxerga aquelas lesões, tem aquela emoção de tratar, não é? Mas muitas pessoas nem sequer notaram aquelas lesões. Então, para que tratar se o paciente não precisa do tratamento? É muito importante educar e apresentar o diagnóstico como primeiro passo e depois alternativas de tratamento para decidir conjuntamente com o paciente, mudando do paradigma do GB Black, de drill and fill, de fresar e restaurar, por uma limpeza e vedamento das cavidades e o princípio de seal and heal, selar e curar, que é o princípio da odontologia de mínima intervenção, o que vai permitir que aquela espiral de morte possivelmente não inicie a uma idade muito precoce, que aquele selante postergue a primeira intervenção operatória, quizás aos 20 anos, que aquela restauração direta seja feita aos 30, que aquela indireta não seja feita aos 30, mas aos 50, e que aquela fratura catastrófica não aconteça nunca, que aquele paciente morra com uma restauração muito extensa, mas com os dentes funcionais, que é a finalidade da odontologia de mínima intervenção. Eu convido vocês a que revisem este artigo muito interessante sobre o papel da mínima intervenção na diminuição da grande carga da enfermidade cariodentária na prática, não somente de saúde do consultório privado, mas também ao nível de saúde pública. A finalidade da odontologia de mínima intervenção é garantir dentes funcionais de por vida, que aqueles dentes cariados na dentição primária possam se tratar com abordagens conservadoras e que a dentição permanente apareça num ambiente sadio, um paciente bem educado, com controles personalizados e que possa manter a funcionalidade na vida inteira do indivíduo. Eu gostaria de agradecer o convite do GC, é uma honra muito grande participar do evento centenário e eu gostaria de estender meu agradecimento aos meus mestres, a professora Rita Vilhena e o professor Joe Franken, que foram meus orientadores no doutorado de saúde pública na Universidade de Radboud, na Holanda. Muito obrigado.